Olá, eu sou Maristela Sestelo, professora de Semiologia da UNEB, e hoje nós vamos conversar sobre o exame físico do segmento cefálico. O que nós veremos nesta aula? O exame físico do cabelo, couro cabeludo, cabeça, crânio, face, olhos, ouvidos, nariz e seios paranasais. Começamos pelo cabelo e couro cabeludo. Se o paciente estiver usando alguma peruca, peça para retirar. Pergunte se observou alguma coisa errada, alguma protuberância, algo que está incomodando, doendo. E observe no cabelo o volume, a distribuição de pelos. Olhe nas fotos aqui ao lado. Essas áreas são chamadas áreas de alopécia, de perda do cabelo. Observar esse padrão de perda, se é localizado, se é difuso, a textura do cabelo, observar se a lenda é azul caspa, a lenda fica presa no fio do cabelo, a caspa fica na raiz, locais de descamação, protuberâncias e as lesões elementares clássicas, já vistas em outra aula de lesões elementares da pele. A cabeça também pode ser avaliada quanto ao seu tamanho e contorno, chamado perímetro cefálico. É muito comumente feito nas crianças. É necessário aproveitar e observar deformidades, protuberâncias e locais de dor na cabeça. Esse aqui é uma situação de hidrocefalia. Um crânio aumentado da doença de Paget, que é comum em adultos. Já na face, é muito importante a gente observar a expressão facial. Aqui ao lado tem as expressões mais comuns: raiva, nojo, medo, alegria, tristeza, surpresa, mas vocês podem ter uma face de um paciente mais introspecto, que pode estar deprimido, ou como aqui nessa de paralisia da hemiface, enquanto um olhinho fecha, o outro não, a comissura labial desvia e a outra daqui não, mostrando uma paralisia facial. E a gente precisa observar que a face vai se modificando ao longo do tempo. É claro que a face de uma senhora de 80 anos é muito diferente de uma jovem criança ou uma pré-adolescente. Então, levando em considerações as particularidades do envelhecimento, a gente precisa olhar com atenção as características da face. Esses são exemplos da face cushingoide, uma face arredondada, às vezes chamada de lua cheia. Vocês poderão ver o paciente apresentando acne em região de nariz ou da testa, tá? E ao lado, uma outra paciente com uma face muito característica do hipotireoidismo, com edema de lábio, edema nos contornos faciais, periorbitário e no nariz. O interessante é que com o decorrer do tratamento, tudo isso desaparece e volta à face normal. Outras duas faces características, essa primeira do hipertireoidismo, que é uma exoftalmia, uma protrusão dos olhos, isso é característico da síndrome de Graves, e ao lado um paciente com síndrome de Down, que vocês observam uma face mais pouco expressiva, olhar mais alongado, tá? E existem outras pequenas características dessa face sindrômica. Também aqui a acromegalia, em que há uma protrusão importante de nariz e queixo, o crânio também fica aumentado de volume. E a face parkinsoniana, trouxe aqui o exemplo do Papa, o antigo Papa, João Paulo II, que tinha face
parkinsoniano e esse outro paciente, mas o que é característico é a falta de expressão facial nesses doentes. A pele, como em qualquer situação que a gente vai avaliar, em qualquer segmento do corpo, a gente precisa avaliar a pele. Então, observar as mesmas características, né? Coloração, pigmentação, textura, espessura, distribuição de pelos e a presença de lesões elementares, né? Que a gente traz aqui a acne tegumentar, muito comum na face, e um nevus pigmentado, bem extenso nesse outro paciente. Os olhos. A gente começa agora a ver uma estrutura que parece muito expressiva, que não tem muito o que se olhar, né? Inexpressiva no caso, mas os olhos ofertam muitas possibilidades de diagnóstico. Primeira estrutura que a gente vai olhar são as sobrancelhas. Observar volume. Olha que aqui nesse caso a gente tem uma rarefação importante do pelo da sobrancelha dessa senhora. E nesse outro paciente aqui, o contrário, ele tem aumento de volume de pelos, que é a trigomegalia, que pode acontecer idiopática, de forma idiopática. Observar a distribuição de pelos nessa região, né, da sobrancelha e descamação da pele. Olhos, pálpebras ainda. Observamos aqui dois exemplos, a exoftalmia e a blefarite. A gente observa a presença de edema, como aqui nesse caso, né? A coloração, você vê que está hiperemiada nessa região. Se há lesões elementares, quaisquer, condição de direção de cílios e a adequação do fechamento da pálpebra. Isso é muito importante nessa situação da exoftalmia por doença de Graves, porque há uma lentidão no fechamento da pálpebra. Isso, inclusive, é um critério para o diagnóstico da síndrome de Graves. Ainda nos olhos, o aparelho lacrimal, só aqui mostrando para vocês que a glândula lacrimal tem uma posição mais externa e o saco lacrimal acumula o líquido lacrimal. E os dois canais lacrimais que desaguam na porção interna do olho, como está mostrado aqui. Isso aqui já tem uma doença, a secreção purulenta, mas para mostrar que a pressão discreta pode fazer o surgimento dessa secreção purulenta. Então, verifique primeiro se há exagero do lacrimejamento. Peça para o paciente olhar para cima e pressione aqui, ó, a pálpebra inferior, próximo ao canal medial, tá? Próximo também à borda interna da órbita óssea e examine o líquido regurgitado. Se tiver inflamado, não examine, tá? Então, nesse caso aqui, a pessoa não deveria estar sendo examinada. Não espere que vai ter eliminação de uma quantidade imensa de líquido lacrimal. Não, às vezes é só um pontinho, mas para você observar, precisa ter feito com cuidado aí o exame. Já a conjuntiva, que é essa parte mais rosada, né, do olho, a gente precisa olhar coloração, padrão vascular, né? E observar também a porção branca, do fundo branco da esclerótica. Você pede para o paciente olhar para cima, enquanto você puxa delicadamente as pálpebras inferiores com os polegares, e aí você vai ter a exposição da esclerótica e da conjuntiva. Aqui, dois exemplos de alterações nas conjuntivas, né? A primeira que esse indivíduo que foi vítima de um trauma com hemorragia subconjuntival e o outro aqui de uma outra paciente com icterícia, não só da conjuntiva, mas da pele também. Outra estrutura que você precisa olhar é a córnea cristalina.
né? Como a iluminação oblíqua não é com a luz diante dos olhos, mas na lateral, examina a córnea procurando basicamente opacidades do cristalino, como essa aqui. A gente fez essa foto para você entender. Essa parte branca seria a catarata nuclear, que é uma opacidade das mais frequentes, mas existem outras. E desse outro lado, o halo senil, que é uma manifestação que pode ser fisiológica em indivíduos acima de 50 anos. Aqui ele tem um tom mais azulado, mas a tendência é que ele possa ser branco, nacarado, azul, é o mais frequente. Agora é uma pausa para o café. Vai lá, ande um pouquinho, estique as pernas, beba uma água gelada ou tome um café. Eu lhe espero. Dê uma pausa. Ah, você voltou? Vamos lá, vamos continuar nossa aula. Agora nós vamos avaliar os ouvidos. A primeira coisa é o pavilhão auricular ou orelha. Muito importante que a gente examine uma de cada vez. E se houver algum desconforto, dor, algum sintoma que o paciente manifeste na região, você vai primeiro examinar o pavilhão saudável e, por último, o doente, tá? Procure deformidades, nódulos, lesão cutânea, como qualquer outro local da pele. Você vai mover para cima e para baixo, ó, como estão aqui nas setinhas, tá? Observando se isso gera desconforto ou dor, e palpar essa região aqui do trago e a região posterior, chamada mastoide, observando se há dor no local. Já o canal auditivo e o tímpano, você precisa inclinar o paciente com a cabeça do paciente para o lado oposto ao exame. Segurar o pavilhão firme, delicadamente, puxar para cima, ó, para cima, para trás e um pouco para fora. Com um otoscópio, que é o aparelho que vai avaliar o ouvido, o que você vai fazer? Primeiro introduza um pouco para baixo, para adiante, com um espéculo adequado ao canal. O espéculo da criança é diferente do adulto. Identifique no conduto auditivo, inicialmente, se tem hiperemia, se tem edema, se tem cerume, se tem corpos estranhos, alguma particularidade de doença nessa região. A gente mostra aqui para vocês um edema de conduto auditivo externo, que aqui é tão importante, edema e hiperemia, que não consegue passar nem um espéculo. Observe aqui como somente um pedacinho de um cotonete foi colocado como referência anatômica, não que fosse usado para exame. Quando você chega à membrana timpânica, é uma estrutura muito linda, amarelo nacarado. Você vai observar a coloração, para ver se tem hiperemia, né, contorno, se há protusão. E observar basicamente o cabo do martelo, que é essa região aqui, e o cone de luz, que é esse cone branquinho aqui nessa região abaixo do umbigo do martelo, tá? Dois exemplos aqui de uma otite média com derrame. Veja que esse tímpano está hiperemiado, com vasos bem túrgidos e ele está protuso. E aqui uma membrana timpânica rompida, tá? Que é a bigorna, tá? E aqui o martelo.
Já a superfície externa do nariz, você vai observar as lesões elementares clássicas, mas observar a assimetria dessas narinas. A narina que tiver com tamanho menor, diz pra gente que tá com um desvio do septo nasal para o lado de onde a narina for menor. Observe também deformidades, como esse caso aqui, finofima, que é uma particularidade de uma doença da pele viral. Olhar também vestíbulo nasal, que é onde existem os pelos, tá? E o tamanho da narina, que eu já havia comentado. É interessante que a gente fale um pouquinho que essa região da nasofaringe, quando a gente introduz o espéculo nasal aqui, pelo rinoscópio, um próprio otoscópio, o que a gente vai conseguir ver são os cornetos nasais, tá? Aqui no fundo, você não consegue visualizar. Então, o que você consegue ver é corneto nasal inferior, médio e um pouquinho de superior, com muitíssima boa vontade. O mais comum é que você veja o inferior e uma pontinha do médio. Para a rinoscopia anterior, é necessário que a gente use ou esse aparelhinho aqui, chamado rinoscópio, ou um otoscópio. É relevante inclinar a cabeça para trás, tá? Introduzir delicadamente o aparelhinho, tá? O rinoscópio, e evitar contato com o septo nasal, porque ele é muito sensível. Aqui uma forma de fazer o exame, paciente com a cabeça um pouco para trás e o examinador introduzindo delicadamente o rinoscópio e acima o otoscópio. O que precisa ser examinado? A mucosa nasal, o septo e os cornetos. A mucosa, observar coloração, edema, exudato, sangramento. No septo, sinais de sangramento, crostas, perfurações e desvios. Nos cornetos, observar coloração, porque ela pode ter uma coloração mais pálida, a presença ou não de edema, exudatos e pólipos. Bom, vamos ver cada uma dessas particularidades. Primeiro, a hipertrofia do corneto nasal, que você vê obstruindo aqui, no outro tá livre. A mucosa nasal alérgica, né, do indivíduo com rinite alérgica, ela é mais pálida. Aqui, a posição de lábios semiabertos, que é um paciente que a gente chama respirador bucal, ele tem uma obstrução nasal tão intensa que não respira pelo nariz, respira pela boca e fica com essa posição com alguma frequência. E por último, a presença de um pólipo nasal, que também tem esse aspecto brilhante, mais amarelado ou nacarado. E por fim, a pesquisa dos seios paranasais, basicamente para buscar hipersensibilidade, dor dos seios paranasais. Então, na parte óssea da sobrancelha, você vai pressionar de cima para baixo, tá? Inicialmente aqui para avaliar o seio frontal. Esse formato aqui de exame é para avaliar os seios etmoidais. Os esfenoidais não são acessíveis à mão. E, por fim, os seios maxilares, tá? Que você vai pressionar de baixo para cima. Importante não comprimir a órbita, porque gera dor. E por fim, estamos juntos nesse caminho. Espero que vocês tenham gostado. Presencialmente a gente pode tirar mais dúvidas. Obrigada.